Saudamos você com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a tua vida e hoje Ele possa abrir os teus olhos, esclarecer a sua palavra, firmar os teus pés na verdade eterna. Nós vamos estudar um tema bastante interessante. Ele encontra-se no livro de Abacuque, capítulos 1 e 2. Não vou adiantar o título agora, mas você que quiser ter a tua palavra aberta, já fique aí. E antes disso, nós vamos fazer aquilo que o Senhor nos ordenou, conforme está escrito em Malaquias, capítulo 3, versículo 10. A Bíblia diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção sem medida. Para quem não sabe, haver mantimento na casa de Deus significa haver a pregação da verdade. Neste ministério, a verdade é passada não só através da palavra presencial e dos vídeos, mas também por meio de folhetos. Nós temos vários, inclusive já saiu aqui uma leva nova dos folhetos do Jubileu. Dessa vez eles vieram assim, ó. Quem pegar vai ter que dobrar em casa. Um erro do fornecedor. Nós vamos pedir um desconto por conta disso, tá? Mas foi feita uma leva nova, já está conosco, o folheto do Jubileu, o ano da volta de Jesus. Maravilhoso esse folheto, muito bom para a gente fazer o trabalho, não é ofensivo para ninguém, religião nenhuma, ele entra com uma verdade sui generis, quer dizer, que ninguém conhece, porém pode despertar as pessoas e levá-las para o caminho certo. E olha que ele é pequenininho, cabe na bolsa da mulher, no bolso da calça do homem, enfim, não tem por que não evangelizar com ele, tá? Entre em contato e solicita. E temos alguns outros bastante interessantes. Esse aqui é um com o qual nós trabalhamos há alguns anos já. Fala do juízo de Deus, está aqui o martelinho do juiz, e leva as pessoas a entenderem o porquê que nós estamos aqui, o que é que nós temos que fazer agora para nos preparar para o que vem. E esse folheto foi muito apreciado, ele foi lançado e acabou no dia do lançamento, lá no acampamento, né? Maratona, né? Então ele usa aquele comparativo que Paulo fez na nossa caminhada rumo ao céu com uma maratona. E aí ele engaja as pessoas na mensagem bíblica. É bastante interessante, bem ilustrado, olha aqui, ó. Acho que pode fazer bem para muitas pessoas. E até nos surpreendeu a aceitação que ele teve. Também demorou para ser realizado. Eu vejo que os folhetos que a gente investe mais tempo na preparação, no planejamento, acabam sendo os que geram mais resultado. Esses são alguns, temos outros. São mais de 10 títulos disponíveis. Recomendamos você a entrar em contato, a exemplo do que outros já estão fazendo. Graças a Deus temos uma demanda de folhetos, já é uma demanda razoável, amém? Mas deve cada vez aumentar. Por quê? A obra do Senhor começa como o olho d'água, mas ela tem que terminar como o rio Amazonas, né? Então vamos avançar em nome de Jesus, amém? Vamos nos colocar em pé. Aliás, só vou falar sobre o projeto da Igreja Sede. Não sei, irmão Cândido, como estamos aí, se temos condições. Eu sei que temos o zap no computador aí. Vai mandar pelo WhatsApp. Atenção você então que quer estar atualizado, entra no nosso WhatsApp ou solicite entrada para você receber as informações. DDD 41, número 995098425. Já foram colocadas as telhas da igreja e parte das calhas também. Já estamos partindo para a fase do acabamento. Nós temos um último detalhe de construção mais bruta e aí só vai sobrar mesmo esta próxima fase de acabamento. Ontem conversei com o arquiteto e duas coisas ele me pontuou. Uma delas foi: Jairo, fizemos muito com pouco. Nós fizemos o orçamento há 2 anos atrás, não chegamos à metade do valor previsto e já estamos adiantados a ponto de chegarmos na fase de acabamento. Isso significa que foi bem negociado. E eu fico até feliz de poder falar isso, porque dito por alguém que nem é da fé, não é da igreja, é só um prestador de serviço, mostra que houve um empenho para que conseguíssemos as melhores negociações e usássemos bem o recurso do Senhor.
né? E que assim continue sendo em nome de Jesus. Peço orações aos irmãos por aqueles que estão a cargo da administração da obra, para que continuemos fazendo o melhor. Agora o arquiteto também disse o seguinte, falou, olha, conseguimos finalizar a obra em outubro deste ano, desde que não faltem recursos. Mas nós entraremos numa fase onde as etapas são rápidas, mas demandam recurso. Então peço orações aos irmãos. Quem lida com construção até sabe melhor do que eu não sou uma pessoa com muita experiência nessa área, né? Mas agora entra uma fase bastante intensiva em uso de recursos, e razão pela qual confiamos que Deus vai trazer esses recursos por meio das pessoas cujo coração Ele já vem tocando, né? Vamos nos colocar em pé, vamos estar louvando a Deus, e assim que estivermos louvando, os que estão preparados vão fazer a sua devolução. Meu melhor momento foi quando com Cristo tive um encontro que jamais esquecerei. Da vida cansado no mundo perdido, então a sua doce voz eu escutei. Com tanto amor me chamou, amor que eu jamais fiz por merecer, quando Ele me disse assim: vinde a mim, se estás cansado, eu te aliviarei. Com tanto amor me atraiu, com tanto amor que eu não resisti, chorando minha vida a Ele entreguei. Meu melhor momento foi quando o encontrei. Meu melhor momento. Vamos nos colocar de joelhos e falar com Deus. Soberano, Criador dos céus e da terra, nosso Deus, nós nos colocamos na Tua presença para agradecer, porque tens permitido que prosperemos a ponto de trazermos dízimos e ofertas à Tua arca do tesouro. Pedimos que o Senhor venha continuar abençoando o Teu povo, abrindo as portas. O Senhor sabe que a Tua obra é como aquele pequeno riacho que vai crescendo, mas cresce porque recebe outras águas. Por esta razão, pedimos que o Senhor abra mais portas para o Teu povo e acrescente mais pessoas com o coração voltado à Tua obra também. Pedimos a Deus que abençoe-nos nesta segunda hora. Fale com cada pessoa, aquele que se encontra aqui na sede, aquele que está assistindo pelo vídeo, aquele que precisa de uma palavra certa para este momento. Fale com todos a Deus. E que seja eu somente um instrumento nas mãos do Teu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Assim, Senhor, que seja a Tua igreja edificada, o Teu povo
edificado com a verdade. E saia daqui fortalecido, disposto a enfrentar as batalhas da vida. Pedimos estas bênçãos em nome de Cristo Jesus. Amém. O sermão de hoje está relacionado com uma expressão. A expressão é como se Deus estivesse falando, a palavra da minha paciência. A palavra da minha paciência. Relacionada com a vinda do último Papa e com a última crise da história da Terra. O Senhor fala para o seu povo no livro de Apocalipse, capítulo 3, justamente para aqueles que hão de enfrentar a última crise que há de sobrevir ao nosso planeta. Crise cujas sombras nós já conseguimos enxergar. Digo, aqueles que têm visão, a visão esclarecida pela palavra do Senhor. Em Apocalipse, capítulo 3, no versículo 10, o Senhor diz: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu, Deus, te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Deus, por meio de Jesus, vai guardar o seu povo. Mas vai guardar do quê? Da tentação. Quer dizer que esta é uma proteção espiritual. Não vai permitir que você caia vítima dos enganos que Satanás preparou para os últimos dias. É isso. Mas isso só vai acontecer se você guardar a palavra da paciência do Senhor. E se eu também. E esta palavra, ela diz respeito a vários quesitos, a várias coisas. Uma delas é o perseverar em obedecer a Deus na vida diária. Isso é comentado no livro de Hebreus, por exemplo. Hebreus, capítulo 10, é um local onde encontramos, a partir do versículo 36, a seguinte exortação: porque necessitais de paciência, para que, depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um poucochinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para o ganho da alma. Dos que creem para a salvação. Então, esse é o viés, ou o lado, que diz respeito à obediência na prática, certo? Deus quer que eu persevere, obedecendo a Ele, andando no seu caminho, com paciência, até que, finalmente, receba aquilo que espero, quando o Senhor Jesus vier, possa ser levado. Né? Mas, em paralelo com isso, por isso digo em outro viés, ou seja, por outro lado, existe também o ter paciência crendo nas profecias de Deus. Aí é que muitos vão tropeçar. Mas você não precisa ser um deles, certo? E é disso que trata o livro de Abacuque. Gostaria que os irmãos abrissem comigo em Abacuque, capítulo número 1.
Abacuque, você vai lá depois do livro do profeta Daniel, aí começam os profetas menores, são 12. A ordem é Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, é o 8º. Um pequeno livro, com 3 capítulos apenas, mas muito instrutivo para nós nos últimos dias. No versículo 1 do capítulo 1, lemos: sentença que viu o profeta Abacuque. Uma sentença. Abacuque começa perguntando, verso 2: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás? Por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexação? Porque a destruição e a violência estão diante de mim. Há também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa a lei se afrouxa e a sentença nunca sai. Porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. Abacuque estava falando da situação do povo de Israel na sua época. A sua época foi um intermediário entre a época em que os assírios invadiram Israel, o reino do norte. Os assírios eram um povo que ficava onde hoje é a Pérsia, ou a Pérsia não é mais, mas hoje é o Irã, aproximadamente, entre Irã e Turquia. Então os assírios estavam ali. E eles invadiram Israel, o reino do norte. Israel, até hoje, ele parece um filetinho assim no mapa, né? Mais ou menos assim. Até o estado de Israel. A parte sul, para quem não sabe, é onde fica Jerusalém e a Judéia. Judéia vem de Judá, era onde ficava a tribo de Judá. E a parte de cima ficava o território, ou ficava aqui o território da maioria das tribos. Ficavam 10 tribos aqui. E essas tribos eram chamadas de Reino do Norte. Então havia o Reino do Norte com 10 tribos e o Reino do Sul, no qual estavam Judá, Benjamim e os sacerdotes levitas que trabalhavam estavam aqui. Não quer dizer que não estivessem também lá em cima, né? Mas aqui era mais conhecido como o lugar das tribos de Judá e Benjamim. Como a tribo de Judá era a mais proeminente, a mais numerosa, acabou que essa porção ficou conhecida como Judéia. Lembre-se que os reis aqui vieram sempre da linhagem de Davi, que era da tribo de Judá. E o próprio Jesus, quando veio à terra, ele era também da tribo de Judá, por parte de pai e... Não, por parte de mãe, digo, né? O pai José, que não era pai literal dele, também era da tribo de Judá. Bom, então ele viu que havia um estado de coisas aqui muito terrível. E ele comenta, por exemplo, a corrupção que havia. Havia quem suscitasse a contenda e o litígio. O que é contenda e litígio? Contenda nós podemos usar para definir brigas, certo? Briga de forma geral. Desde picuinhas até coisas mais sérias, às vezes sangrentas. Agora, litígio tem a ver mais com a questão judicial, levar ao magistrado. Eu vou levar a minha causa na justiça. Independente de estar certo ou não, né? Muita gente leva, até hoje. E aí, ele diz no versículo 4 que a situação na época era tal que a lei se afrouxava. O que é a lei se afrouxar? Lei, via de regra, não se afrouxa, porque lei é lei. Lei, ela fala o que é certo, e o que não está de acordo com ela está errado, certo? Exemplo, nós vamos falar aqui, existem crimes qualificados, né? Vários crimes qualificados, homicídio, peculato, enfim, uma série de outros, né? Mas vamos falar do homicídio, que é o mais comum, assim, mais fácil de entender, né? O que é homicídio? Você tirar a vida de alguém, matou. Então, essa lei fala que homicídio, né, se a pessoa cometê-lo, ela vai pagar por isso. Vai haver uma consequência, certo? E a consequência pode ser, bom, aí depende, né?
Mas a lei pode dizer que houve um homicídio, se for um homicídio culposo, vai pegar tantos anos de cadeia. Se for um homicídio doloso, vai pegar mais tempo de cadeia. Exemplo, né? Agora, a lei se afrouxar significa o quê? A pessoa cometeu o ato, aí ela poderia pegar... Poderia não, a lei diz que ela ia pegar, exemplo, 5 anos de cadeia, aí na hora do juízo, ela pega 1 ano de trabalhos comunitários. Como é que você explica isso? Aí eu uso algo que eu ouvi certa vez de um ex-senador. Falou assim, né? Vocês advogados pegam qualquer filigrana, né, no arcabouço ou da Constituição, ou das leis, ou da jurisprudência, e a partir dali constroem uma ideia, uma tese, né? Que na tese, na verdade, nada mais é do que uma sugestão para que o juiz julgue de acordo com essa maneira que eu estou querendo aqui, né? Seu juiz, tá certo que a lei fala que é para pegar 5 anos, mas veja bem, se a gente considerar que aquele outro juiz julgou desse jeito, e veja, se eu interpretar essa lei de tal maneira, eu começo a entender que essa pessoa não é tão culpada assim, então, no fim das contas, se ela ganhar aqui um trabalho comunitário, fica bem pago, certo? E aí, quando a lei se afrouxa, quer dizer que o juiz não cumpre a lei como ela diz, como ela reza, e aí ele vai e aplica uma pena que não é de acordo com aquilo que a lei dizia. Então, a expressão a lei se afrouxar quer dizer isso. Na verdade, o culpado não recebe a pena que ele merece. Agora, isso era uma peculiaridade só da época de Abacuque? Está todo mundo rindo aqui, né? Engraçado. Qualquer semelhança com os dias de hoje é mera coincidência, né? Nós tivemos um caso clássico que ocorreu alguns anos atrás com a ex-presidente Dilma Rousseff, né? Por quê? Ela sofreu o impeachment. Ora, segundo a lei, aquele que sofre o impeachment torna-se inelegível por quantos anos? 8 anos. É o que aconteceu com o ex-presidente Fernando Collor de Mello. Sofreu o impeachment, ficou 8 anos inelegível. Depois voltou para a política, hoje está aí, né? Mas ele ficou os 8 anos de cadeira, castigo. Agora, no caso em pauta, o que aconteceu? Foi, na época, a pessoa representante do STF para conduzir a reunião plenária, né? E aí, o que aconteceu? Ele determinou que a lei fosse afrouxada e justificou, inclusive, perante os senadores que aquilo poderia ser feito. Bom, como? Aí eu uso aquelas palavras daquele senador. Vocês encontram uma filigrana qualquer aí, a partir daí constroem a tese. Então, nós estamos vivendo isso. Eu citei um caso, porque esse caso é de ampla repercussão, ou seja, todo mundo sabe, né, já viu. Mas assim, nós bem sabemos, como bons brasileiros, que isso é algo que pipoca em diferentes localidades, em diferentes cortes, em diferentes... né? Não dá para a gente dizer que acontece sempre e com todos, porque existem pessoas honestas, mas é fato que a parcela dos julgamentos que não saem conforme a lei tem aumentado. Tem ou não tem? Tem aumentado. Então nós estamos, hoje, vivenciando um tempo semelhante ao de Abacuque. Portanto, o que Deus falou naquela época, nós podemos esperar para nós. Uma coisa nós vamos ver pelo livro, e já vamos ler. A corrupção atrai os juízos de Deus. Falavam de que um meteoro foi visto no Rio Grande do Sul, também ali em algumas regiões do Paraguai, Argentina e Uruguai, causou um grande estrondo. Nós que estudamos a Bíblia sabemos. Isto é sinal do que há de acontecer daqui a pouco mais de 12 anos, quando o grande asteroide vier e realmente devastar toda essa região. Então isso que eles escutaram foi um aviso de que Deus está insatisfeito com a corrupção. Mas então Deus é o Deus vingador, o Thor. Não, né? Deus não é o Deus Thor do trovão, igual a pessoa lê na revista em quadrinhos, né? Deus é amor, mas não é bobo. E Deus é justiça também. O amor engloba o conceito de justiça verdadeira, da lei que não se afrouxa, não se afrouxa.
Quando a lei é frouxa, o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. Outro dia eu vi um vídeo, olha só, né, que coisa. A pessoa falando, poxa, eu sou um pai, o meu filho foi para a universidade, votou lá no fulano, os colegas não gostaram, cuspiram na cara dele, né? E eu fui, como ele tinha pego, acho que a van do colégio, não lembro exatamente como era, mas foi lá reclamar. E tendo ido reclamar no colégio, na universidade, não tendo sido escutado, ouvido, né, foi para a imprensa. Aí ele falou, e aí saiu notícia na imprensa. Pai inconformado causa escândalo na universidade e tal. Eu falei, impressionante, né? Pois é. Quando os valores são distorcidos, fica difícil. Hoje nós estamos chegando num ponto, gente, que realmente Deus vai ter que agir. Olha, eu ouvi há poucos dias atrás algo dito por pessoas que são respeitadas na sociedade, como pessoas que sabem o que estão dizendo, né? Mas estava dizendo o seguinte, não, mesmo toda pesquisa que se faz, ela é moldada por um viés ideológico. Isso quer dizer, em outras palavras, se os resultados das pesquisas não concordarem com o que eu penso, eu não vou aceitar. Por quê? Porque essa pessoa com certeza deve ter um viés ideológico diferente do meu. Ou seja, ele se torna uma pessoa inconvencível. Vamos tocar isso em miúdos? É assim, olha, eu estou dizendo que o chão é verde. Não, eu acho que você só está dizendo que o chão é verde porque você gosta desse tipo de piso. E aí, como é que você convence uma pessoa que vem com um argumento desse? Não, mas eu estou vendo, o piso é verde, tem mais gente que vira também. Não, eu não estou vendo que é verde, não. Para mim, ele é um areia, ele é um azulado. Por quê? Não, porque eu acredito que quando a gente fabrica cerâmica assim, os pisos saem azulados. É a tal da filosofia, né? Eu defendo essa filosofia aqui, então tudo eu vou enxergar desse jeito, segundo o óculos da minha filosofia. Ou o óculos da minha igreja, da doutrina da minha igreja. Eu só consigo enxergar as coisas segundo esse prisma. Qualquer verso que eu ler da Bíblia tem que estar de acordo com o que o pastor interpreta, tem que estar de acordo com o que a minha igreja escreveu, né? Se alguém vier trazendo diferente, aí qual que é a resposta? Tua igreja pensa assim? As pessoas estão se colocando numa postura onde elas vão ficar cobertas de treva, inconvencíveis. E quando chegar a esse ponto, o que resta da parte de Deus? Juízo. Não tem outra coisa que fazer, né? Vou ilustrar de outra forma. Criancinha, né? A criancinha teimosa. Tem pais que já tiveram muito trabalho. Então a criança vai lá com o dedinho, né? Quer botar o dedinho no fogo. Criança é encantada com fogo, é impressionante, né? Eles olham o fogo, ficam vislumbrados assim. Aí tudo é com o dedo, né? Para entender como é que funciona, né? Aí o dedinho está indo lá, não põe o dedo ali, né? Aí estica assim, olhando para você e dando risada ainda, né? Às vezes um pai e uma mãe mais firmes ainda dão uma batidinha no dedo. Não! Aí na hora que o pai está lá, a mãe está indo no banheiro, vai... Aí está chorando, né? Queimou o dedo. Então, sabe, existem formas de aprender. Uma forma é você concordar com quem está te aconselhando. A outra forma é você concordar porque você apanhou, né? Ou porque teve o teu dedo queimado. Então é assim que Deus lida. Deus nos lida conosco como a filhos também, como com filhos. Entendem? Então se as pessoas não estão querendo aprender, em definitivo, por medidas mais brandas, e estão por meio de vãs filosofias humanas, se colocando numa posição tal, onde nada mais aprendem, então Deus vai agir de uma forma diferenciada. E é disso que o livro de Abacuque trata, como nós vamos ler agora. Resposta de Deus, versículo 5. Vede entre as nações, e olhai, e maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que vós não crereis quando for contada. Sabe quando a desgraça é tão grande que você fala, não acredito. Vai ser assim mesmo. Vai ser assim. Verso 6. Porque eis que suscito os caldeus, nação amarga e apressada, que marcha sobre a largura da terra para possuir moradas não suas. Horrível e terrível ela é.
Dela mesma sairá o seu juízo e a sua grandeza. Ah, não estou entendendo. Os caldeus eram os babilônios na época. Quem era a Babilônia em relação a hoje, né? Quer dizer, Babilônia era aquele povo, lá onde estava o povo que cria na Trindade, né? Hoje, qual é a igreja que tem na Trindade o centro das suas doutrinas? A Igreja Católica. Está aí o paralelo. Ah, o católico não vai gostar do que eu falei. Bom, não vou ser mal educado com você, nem quero, porque o objetivo é esclarecer a todas as pessoas. Agora, pode escrever o que eu estou falando aqui. Escreva, deixe lá dentro da gavetinha. Daqui a 13 anos, você abra de novo. Anota a data agora, para você não esquecer. E anota assim, 13 anos. Põe no papel, põe na gaveta. Daqui a 13 anos, você pega e tire de novo esse papel e leia. Para você ver se a tua opinião em relação ao que estou dizendo hoje não vai ser diferente. Tá? Então, escreva o que eu estou falando. Não faça juízo agora. Espere 13 anos. Estou te pedindo. Horrível, verso 7. Horrível e terrível é. Dela mesma sairá o seu juízo e a sua grandeza. Tá, agora eu vou explicar algumas coisas. Porque eu falei para você guardar por 13 anos, mas não expliquei o porquê. Aqui diz que ela marcha sobre a largura da terra para possuir moradas não suas. Ora, qual que é a igreja que está por trás dos movimentos de reforma agrária? Hã? Quem que gestou o MST? Gestar quer dizer gerar, né? Gerar o MST. Quem gerou? A Igreja Católica. Isso é dito. E que há conexões claras, isso é visível. Você pode até entrar nos sites para procurar e tal. Procure e você vai ver, tá? Digita lá, MST, Igreja Católica, né? E aí você vai achar, não vou ficar aqui buscando falar o que já está aí à disposição de quem queira. Vamos tratar da palavra. Aqui diz que ela sai para possuir moradas não suas. Na reforma agrária é uma espécie de tomar do dono, né? Vou tomar do dono e dar para quem não é dono. É certo fazer isso? Não, não é certo. O certo é a pessoa vender se ela quiser. Caso contrário, continua sendo dela. Ah, mas ele tem muito. Tá, mas por que ele tem muito? Se ele roubou, tudo bem. Se roubou, não era dele desde o princípio, você toma. Né? O Estado tem o dever de fazer isso. Não é o cidadão. Essa ideia de fazer justiça com as próprias mãos, vinda de MST, movimento sindical, né? Grevista e tal, isso aí, ele tem um nome correto que se aplica a esse tipo de atitude. Chama-se anarquia. É você não fazer caso da estrutura de governo que existe e é adequada para tratar desses casos e você querer fazer justiça com as próprias mãos. A única diferença é que sozinho você não conseguiria. Então você arruma uma turba de gente para vir junto com você e vocês terem força. É um exército de desordeiros, do ponto de vista da lei, do ponto de vista judiciário. Se você for aplicar a lei ipsis literis, ou seja, como ela deve ser aplicada, é isso. Né? Bagunça, anarquia, baderna. Ah, está se sentindo injustiçado? Recorra ao judiciário. Ah, o judiciário não é justo. Bom, mas como é que ele chega lá? Então existem as formas previstas dentro da sociedade, da estrutura de governo para você fazer as coisas. Não é assim na base do peitaço, como a turma diz, né? Só que quem faz um dia leva. Quem faz leva. Então hoje, não, tem que tirar mesmo, tem que tirar dos ricos e tal. Ok, enquanto você não é visto como rico porque o país não é pobre o suficiente. Quando você for visto como rico, vão tirar o que é teu também. Você já parou para pensar nisso? Ah, não, mas eu sou pobre. Você é pobre por quê? Você tem casa própria? Tem. Quanta gente não tem no Brasil? Já pensou o dia que muita gente ficar devendo e aí perder a sua propriedade? Olha, o que eu estou falando vai acontecer. Não vem dizendo que não vai, não. Vai acontecer sim. Tá? Olha lá para o que é Moçambique hoje. É para lá que nós estamos indo. Tá? Outros países da África, nós estamos caminhando para lá. Uma grande maioria de miseráveis abaixo da linha da pobreza. Uma classe média que praticamente não existe.
ou é muito pequena, muito estreita, né? E uma classe alta que também é muito pequena e reduzida e cheia de segurança em volta. Tá? E aí o que vai acontecer naquela época? Ah, não, mas a minha casa, poxa, uma casa que, pô, lutei tanto, realmente, você gastou teu FGTS para construir, não foi assim? Aquele sobradinho de 2 pisos que você achou bonito, que você botou o que você quis colocar em casa, tal, né? Pois é. Então, é aquele lá que vai ser tomado, sabe por quem? É por quem, de repente, viveu de Bolsa Família, não pôde mais, aí juntou uma turma com 10, entrou na tua casa e expulsou você. É assim. É o que vai acontecer, gente. Não precisa ser muito sábio para enxergar isso aí. E vai ter o mesmo apoio da Igreja Católica que teve até hoje. Sabe por quê? Porque, se você olhar historicamente, a Igreja, ela se pautou, ela se fundamentou em filosofias que não eram bíblicas, né? E daí, como elas não eram bíblicas, elas não encontravam suporte, onde que ela buscou esse suporte? Ela buscou esse suporte na base da força. Ou do Estado, quando o Estado apoiava, ou quando o Estado não apoia, que é o caso aqui no Brasil agora, né? É com base em juntar as massas e vamos pro peitaço. Era assim. Essa é a realidade. Ah, não estou gostando de ouvir. Tá, mas essa é a verdade. Pode aí desligar, né? Você quer mudar de canal? Pode, tá. Você é com você. Mas a verdade é essa. E é disso que a Bíblia está falando. Que os caldeus, quando vêm, eles vêm possuir moradas que não são suas. Ele não quer saber se você está lá, se foi teu avô que construiu e tal. Ele vai tomar e acabou. Ah, mas que terrível é isso. É terrível mesmo. O verso 7 fala isso. Ó. Horrível e terrível é. E mais, dela mesma sairá o seu juízo e a sua grandeza. Nós já falamos disso aqui em outras mensagens, de que é o projeto de poder da igreja ter um judiciário acovardado. O que é que acontecia quando o PT estava no poder? O judiciário era ou não era acovardado? Era! O pessoal com medo de dar sentença contra a União. Ora, se a União procedeu mal, tem que ser condenado e acabou. Ah, porque tem gente no judiciário que solta político e tal. Pô, eu nem vou entrar nesse particular, porque daí eu teria que entrar em cada processo e ver, né? Para tecer o meu juízo. Mas verdade é que a gente, olhando de longe, a gente enxerga que as coisas não andam bem. Eu acho que isso está claro. Dela sai o seu juízo. Qual é o propósito deles? Eles se tornarem os juízes. Porque quando você é o juiz, a lei é a tua ideia. Já pensou você ser o rei? Por isso que no tempo do fim vai voltar a monarquia, porque é o governo que mais favorece os interesses da igreja. Por quê? Basta que o rei seja partidário da igreja. Acabou. Tudo que o rei falar é lei. É o que vai acontecer. Aí hoje fala-se de segurança versus insegurança jurídica, justiça social e tal. Tudo isso, irmão, vai ser sepultado. Sabe por quê? Porque hoje você é usado como massa de manobra para que esse projeto de poder seja finalizado, seja alcançado, seja concluído. Mas quando esse projeto de poder for concluído, você não é mais necessário. Então você que saiu na rua, passeata, bandeira e tal, né? E gritou, porque eu estou pedindo isso e aquilo, e salários mais justos, você vai ver que você foi enganado. Só que na época eles vão ser tão intransigentes, tão violentos, que você não vai ter voz mais. Não vai adiantar você tentar reunir de novo gente na rua, que daí vocês vão apanhar mesmo. Vão apanhar da polícia, vão apanhar do exército, vai ser assim. No passado já foi assim? Já foi. Procure saber quem eram os babilônios, extremamente cruéis. Né? Verso 8. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos e mais ferozes do que os lobos à tarde. Os seus cavaleiros espalham-se por toda parte. Sim, seus cavaleiros virão de longe, voarão como águias que se apressam à comida. Todos eles virão com violência. Agora notem esse detalhe aqui. O seu rosto buscará o Oriente, e eles congregarão os cativos como areia. Ora, quem conhece um pouco do que eu vou falar agora, sabe que estou certo. Olhando para o mapa mundi, qual é a região do mundo onde a Igreja Católica ainda não tem a preeminência absoluta? Oriente. No Oriente. O hemisfério ocidental, ela já é a maioria. Certo? Aí os países da Europa, a maioria católica, certo?
Mesmo na África, grande parte dos países, ela já é a religião predominante. Aqui na América Latina nem se fala, certo? Nos Estados Unidos, os católicos já aproximam de 30%. País dito protestante. E aí diz que ele buscará o Oriente. Claro, ele tem que se alinhar com os países, né? China e outros, tá? Bom, a China já tem a bandeira vermelha, está alinhada com os objetivos, com esse projeto de poder. Mas claro que isso não transparece na mídia, né? A palavra-chave que a gente sabe que une os dois é conquistas sociais, justiça social, multilateralismo. Não, o governo mundial tem que estar dividido entre muitos países e tal. Esse é o discurso. Mas esse discurso é uma cortina de fumaça. Acreditem, vocês vão ver isso aí. Aí diz assim, no verso 9: eles congregarão os cativos como areia. E olha a conexão que isso aqui faz com Apocalipse. Congregarão os cativos como areia. Agora você vai para Apocalipse 13 e vai ver uma coisa ali. Verso 1: e eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. Interessante, né? Então quando a besta sobe sobre a areia do mar, é por quê? Porque o mundo já está na mão. Lá em Abacuque diz, eles congregam os cativos como areias, vêm conquistando, conquista, conquista, conquista. Quando conquistou todo mundo, agora aquele poder mundial sobe, comparável a esta besta que está aqui. E esse poder, ele é de natureza religiosa e política. Está lá no versículo 4. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta dizendo, quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? No versículo 7, e foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda tribo e língua e nação. Que ninguém se engane, vou fazer greve buscando justiça e tal. Irmãos, sabe quando surgiu o primeiro movimento sindical e greve e tal? Lá na Inglaterra, nas minas de carvão, né? E sabe por que eles pararam e brigaram e tudo? Para poderem ir à missa aos domingos. Quem é que fomentou então? Ora, quem é que servia a missa, por assim dizer? Que foi que promulgava o serviço da missa? Então essa ideia toda que vem, né? Não, porque é justiça social, porque é o fulano, é o filósofo tal. Nem vou falar aqui muitos nomes, não. Né? É Marx, é tal, tal. Não, irmãos. Isso aí é cortina de fumaça em relação ao projeto de poder existente. Tem muita gente bem intencionada, porém enganada, colaborando com esse projeto de poder aí, tá? Sai na rua, às vezes, acha que está fazendo o melhor pelo seu país, pela sua sociedade, e não sabe que vai acabar mal. Voltamos lá para Abacuque. Capítulo 1, versículo 10. Nós já vimos lá em Apocalipse que esse poder, quer dizer, quando a igreja consolidar o seu poder no mundo inteiro, ela vai perseguir e matar os santos de Deus. Mas não só isso, verso 10 de Abacuque 1. E escarnecerão dos reis e dos príncipes farão zombarias. Eles se rirão de todas as fortalezas, por quê? Amontoando terra, as tomarão. Então passarão como um vento, e pisarão e se farão culpados, atribuindo este poder ao seu Deus. Essa ideia de que vai conquistar as fortalezas amontoando terra, para nós hoje não faz sentido, mas na época isso era muito claro. Por quê? As pessoas, para se protegerem, viviam em cidades muradas. Então, considere você uma cidade aqui, né? Está aqui a torre dela. Aí tem um muro lá, tem outra torre aqui, né? Sobe lá. E as torres lá, né? Aqui. Vai lá. Aqui, vamos fazer o piso lá.
Tá lá, pronto. Tá aqui a porta lá da cidade. Bom, o que acontece? A muralha era alta, não existia aeronáutica na época, né? Não haviam aviões. O ataque sempre era feito na linha da terra. E aí, para você chegar, o exército inimigo que se aproximasse aqui, né? Ele tinha que conseguir entrar na cidade. Normalmente, o portão era muito bem defendido. E haviam cidades, por exemplo, Babilônia, que o portão não ficava assim exatamente na linha da parede, ele ficava até para dentro. Então aqui tinha uma reentrância na parede, e a pessoa que quisesse entrar até o portão, ela ia ter que passar por muitos flecheiros que ficavam aqui de cima para baixo, que nem caçar coelho, né? Só atirando em quem chegava. Então era difícil. O que normalmente se fazia? Eles rodeavam a cidade, procuravam um lugar onde a muralha parecia ser ou mais baixa ou mais fraca, onde o relevo facilitasse a aproximação. E aí, quando eles conseguiam deixar a cidade suficientemente enfraquecida, os soldados traziam terra e eles iam amontoando, literalmente, como se fossem caminhões entregando, né? Aí você ia amontoando, 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 até que você fazia uma montanha de terra e essa montanha virava uma estradinha. E essa estrada os soldados usavam para subir e chegar aqui no topo da muralha, que geralmente tinha uma estrada, e aqui havia o combate corpo a corpo e por aqui entrava-se na cidade. Então é essa a ideia de amontoar terra e entrar, né? Tem muita cidade, tem cada história aí, eu não vou entrar muito, porque senão a gente perde aqui o foco, mas era isso. Tinha outras técnicas? Tinha. Às vezes tentava abrir uma brecha na cidade, tinha o ariete, que é daquela época também, mas a gente não vai entrar nisso. Bom, fato é que essa expressão, amontoando terra as tomarão, quer dizer que eles iam tomar pela guerra. Aí que a gente quer chegar, tá? Ou seja, quando chegar a época em que o projeto de poder da igreja for consolidado, nenhuma nação vai conseguir resistir ao seu poder. Por quê? Ela vai usar os exércitos dos países aliados com ela para poder derrotar as forças opositoras. E aí haverá uma supremacia mundial da Igreja Católica. E todos os que hoje falam, nasci católico, estou satisfeito com a Igreja Católica, vou morrer católico, vão conhecer o que é estar, de fato, debaixo da batuta do Papa, porque até hoje não sabem. E aí, quando eles entenderem o que é, na verdade, o catolicismo, já verão que não terá mais como mudar. Do ponto de vista social, do ponto de vista governamental, jurisdicional, né? Não vai ser possível. Você não vai conseguir mudar a lei, não vai conseguir mudar o judiciário, não vai conseguir tirar eles do poder. Eles vão até a segunda vinda de Jesus. Só Deus é quem vai tirar. Agora, quando é que isso vai acontecer? É possível que alguém esteja escutando até agora e falando, olha, vou dar risada, nunca vi pastor que viaja tanto quanto esse, né? Eu posso dizer que eu viajo no tempo futuro. Estou entregando para você a verdade agora. Né? Agora, se você não quer escutar, amanhã você vai presenciar. Aí você vai lembrar. Espero que não seja tarde para você. Quando é que isso vai acontecer? Ah, porque até agora não aconteceu, porque não é isso, e papapá. O fato de não ter acontecido até agora não quer dizer que não vai acontecer algum dia. No capítulo 2, o profeta trata justamente disso, inspirado pelo Senhor. Ele diz, capítulo 2, verso 1, o seguinte, é o que ele fez. Sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei, para ver o que fala comigo, e o que responderei quando eu for arguído. Por que ele disse que ia esperar? Porque ele viu os caldeus tomando o poder do mundo, e viu que a situação ia ficar terrível. E no capítulo 1, versículo 17, ele chega a perguntar, porventura por isso esvaziará a sua rede e não deixaria de matar os povos continuamente? Vai ser um massacre, irmãos. Pense, todas as forças opositoras sendo massacradas. É um regime de ditador. É isso que vai ser.
Capítulo 2 de Abacuque, versículo 2. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas, para que a possa ler o que correndo passa. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até o fim falará, e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Aqui está um trocadilho que o Senhor usa e que os santos podem entender, né? Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Aos olhos de Deus não tarda, chega na hora certa. Aos olhos do homem parece que tarda, porque o homem sofre, e quando a gente sofre parece que o tempo não passa. 1 segundo vira uma eternidade. Então ele disse, escreve a visão. E está escrito, está aqui no folheto do ministério, ó, faz anos que a gente distribui. Está aqui, ó, a besta que era, não é e será. É isso aqui, ó. Essa é a visão, está escrita aqui. E a gente entrega para quem tem interesse. Se você quiser fazer o trabalho evangelístico, entre em contato, solicite este folhetinho. A besta que era, não é e será. Só que, como até hoje, né, aquilo que se diz no folheto, que é, olha, um Papa vai parecer que ressuscitou da morte, vai governar o mundo inteiro, é o João Paulo II, isso vai acontecer logo depois do asteroide impactar a Terra. Ah, como isso não aconteceu ainda, todo mundo fica aí de, né, isso aí é coisa de fanático e tal. Deus está dizendo, vai acontecer. O tempo vai chegar, pode demorar, mas vai chegar. Por isso que a visão deveria ser escrita. Melhor ainda se fosse no outdoor, né? Porque diz aqui, escreve em tábuas, para que aquele que passa correndo consiga ler, né? Uma época nós tivemos condição, o Ministério deixou alguns outdoors. Agora não está tendo mais essa condição, mas quando Deus operar e ele voltar a ter, por que não? Vamos voltar a colocar nos outdoor. Aí quem passa correndo de carro vai ler. E vai falar, que absurdo! Como que alguém coloca um negócio desse no outdoor, né? Vai ser assim mesmo, eu sei como é que é, né? Só que quando se cumprir, eles vão pensar, poxa, alguém me avisou. Versículo 4, para finalizar. Eis que a sua alma se incha e não é reta nele. Mas o justo, pela sua fé, viverá. Nós esperamos que a profecia se cumpra e com paciência o esperamos. Aquele que guarda a palavra da paciência será guardado quando vier a tentação. A tentação que há de vir sobre o mundo inteiro é esta. A besta que era, não é e será. E será, digo. Aquele Papa, quando aparecer, entre aspas, como ressuscitado, porque não será ele, será um embuste, um engano de Satanás, vai levar o mundo consigo. Porém, aqueles que estudaram a palavra já sabiam que aquilo era um engano. Não vão ser levados. O justo viverá pela fé. Daí o pessoal fala, não, eu tenho fé, tudo que eu faço dá certo, eu ponho Deus na frente. O que você põe Deus na frente? Não, nos meus negócios, no meu trabalho e tal. Ah, entendi e tal. E o evangelho? Evangelho? Como assim? Pregar o evangelho, falar da Bíblia. Não? Não, isso não. Isso aí, por enquanto não tem dado tempo. Né? Esse tipo de fé que vai levar o justo, vai levar alguém à justiça, a ser guardado, é isso? Diz que o justo viverá pela fé. Quem é justo? Quem é o que realmente vive pela fé? O justo aos olhos de Deus. Abram lá na primeira carta a João, que João fala para ninguém se enganar a esse respeito. Primeiro João, capítulo 3, versículo 7. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Quem é que é justo? Quem pratica a justiça. E o que é a justiça? Salmos 119. Salmos 119, versículo 172. A minha língua falará da tua palavra, pois todos os teus mandamentos
são justiça. Todos os mandamentos são justiça. Entendem? Ora, o justo viverá pela fé, mas justo é quem pratica a justiça. E a justiça são os mandamentos de Deus. Portanto, o justo que viverá pela fé é o justo que pratica os mandamentos de Deus pela fé. E a Bíblia resume isso num verso maravilhoso encontrado em Apocalipse 14, versículo 12. Agrega o termo paciência, que foi o início do nosso estudo aqui, com esses com os quais finalizamos. Diz: aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Irmãos, aí é a síntese, o resumo, o verso áureo, não só desta mensagem, mas do tempo presente. Você quer estar entre os salvos? Entre os que ocupam lugar nas fileiras do Senhor? Guarde os mandamentos de Deus pela fé de Jesus e tenha paciência, porque o mundão aí está indo para outro lado. Se você esperar que as pessoas da tua família se convertam para você tomar a decisão, que na tua escola as coisas se favoreçam para que você tome a decisão, que no trabalho o ambiente mude, que os amigos mudem, nada disso vai acontecer. Você deve tomar a iniciativa. Você deve escolher Jesus acima de qualquer outro. E aí sim, Ele vai te fortalecer. Deixe que Cristo, a luz do mundo, te esclareça. Não ande nas trevas que estão por aí. A luz é esta, você viu hoje. Agora, ofuscou você? Foi duro. Mas é melhor estar na luz do que nas trevas. Porque usando a natureza como exemplo, posso dizer que aqueles que gostam das trevas são os animais dos quais nós menos gostamos. Baratas, ratos, cobras. Não é assim? Agora, aqueles que nos são mais caros e mais limpos são os que gostam da luz. Portanto, meus queridos irmãos, hoje a luz brilhou. E aqui, vocês que são da luz, aproximem-se da luz. Quem gostaria de dizer ao Senhor: Senhor, eu quero andar no teu caminho, quero obedecer teus mandamentos, quero andar na tua luz. Em nome de Jesus, que assim seja. Amém. Vamos nos colocar de joelhos e falar com Deus. Santo e bom Deus, que nos altos céus habitas, nós queremos te agradecer porque sobre nós tem brilhado a tua luz, a luz da tua santa palavra. Pedimos perdão dos nossos pecados e pedimos que o Senhor nos faça conformes aos teus mandamentos. Ajude-nos a, com paciência, perseverarmos na fé. Dá a vitória que cada um precisa, Senhor, nas suas batalhas individuais. E que permaneçamos unidos como teu povo, em amor, em união e principalmente em obediência. Abençoe o teu povo em toda a terra e aqueles cujo coração o Senhor já tocou e desejam unir-se a nós. Amém. Pedimos estas bênçãos em nome de Cristo Jesus. Amém. Para você que nos assiste, você cujo coração Deus tem tocado, você que está nos acompanhando, está convicto de que a verdade é apresentada aqui. O povo que se uniu em prol da propagação da verdade é este, do Ministério Quarto Anjo Advertência Final. Você que quer fazer parte desta igreja, preparar-se para dar o passo do batismo, andar na contramão do mundo. O mundo está te chamando para outro lugar. Ele acha que você vir para a igreja é uma coisa, perda de tempo, né? Fanatismo. Mas você já viu que não é verdade. Deus te convenceu, o caminho é esse. Então entre em contato conosco. Se você está fora do Brasil, DDD é 55, DDI 55. Se está no Brasil, é a partir do que eu vou falar agora. 41 99509 8425 é o nosso número de WhatsApp. Manda uma mensagem para nós, vai ser uma alegria, um prazer para nós
te auxiliarmos nesta caminhada. Eu estava olhando aqui para buscar isso aqui, ó, os estudos bíblicos. Temos estudos para você se aprofundar no conhecimento da palavra. São 4 séries em formato de pergunta e resposta para você poder aprender. Entre em contato, não perca a oportunidade. Também estendo o convite para você continuar nos acompanhando pela internet. Lembrando que o nosso canal no YouTube é youtube.com/TV Advertência Final. Transmissões ao vivo ocorrem aos sábados em 2 horários. 15 para as 10, Escola Bíblica das Crianças, e 11 horas da manhã, Mensagem do Culto. Você também nos encontra pelo site advertenciafinal.com.br. Convido você a fechar os olhos. Quero invocar as bênçãos do Senhor sobre a tua vida antes de encerrarmos esta transmissão. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e de ti tenha misericórdia. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém. Que Deus te abençoe. Espero estarmos juntos nas próximas oportunidades. Até lá.